Vamos lá, você aí que pensa em ser o próximo milionário da família e fica pesquisando sobre high ticket, low ticket, qual é melhor, qual dá mais dinheiro, qual é mais fácil de começar. Bom, talvez seja o seu dia de sorte, tá? Eu tô aqui para falar para você o que é cada um, qual é mais fácil, qual é mais difícil, qual dá mais dinheiro, tá? Bom, quem sou eu para falar sobre isso? Não te interessa, esse aqui é um canal de estudo, é um canal que eu uso para anotação, eu uso para treinar minha oratória e minha dicção, porque ambas são horríveis, tá? Eu tenho uma oratória muito ruim, eu sou muito prolixo. Ao mesmo tempo, eu falo igual o João Adíbio, tá? Sou meio fanho. E tô aqui para explicar para você como uma pessoa que vive isso, tá? Uma pessoa que passou pelas etapas que eu vou contar aqui. Então, o que eu falo aqui não é uma regra absoluta. Isso aqui é só a minha experiência, tá? Não pretendo ser um cagador de regra. Se você tá ouvindo isso aqui e falar, puta, isso não faz sentido, tudo bem. Eu não sei de tudo, isso aqui é só a minha experiência, porque eu já passei por ambos os lados. Inclusive como um trabalhador, não só como um empresário. Então tô aqui para falar para você como foi para mim. Show de bola? Vamos lá. Primeiro eu quero explicar o que caracteriza cada um, tá? Então, se você for ver aqui, coloquei as principais. Eu separei o que é low e o que é high, tá? Então vamos pro low. O ticket médio baixo, ciclo de venda curto, controlar o CAC, ICP amplo e decisão rápida. Explicando rápido cada um. O que é o ticket médio? Cara, o ticket médio é quanto o cliente deixa no ato da venda, tá? É quanto que ele vai pagar para você no ato da venda. Então, isso pode ter a ver com quantidade de produto que ele compra, isso pode ter a ver com o valor do produto, isso pode ter a ver com o teu nicho. Muitas coisas definem teu ticket médio, beleza? Ciclo de venda curto, bom, geralmente, até porque aqui embaixo, como eu coloquei, a decisão de compra é mais rápida, porque são coisas baratas, o ciclo de venda ele tende a ser mais curto, porque você tem que focar no volume. Você não pode ficar perdendo tempo com um ciclo de venda longo, que tem muito retorno, que tem muita manutenção, que tem não sei o que lá, e gasta a tua energia, tá? Controlar o CAC é super importante. Sem isso você não tem margem, tá? Ainda mais tratando do super low ticket. Então, se você trabalha com super low ticket vendendo no Meta Ads, você tem que tomar muito cuidado com o teu CAC dentro do Meta Ads. Se você trabalha com low ticket, que são produtos mais caros, como por exemplo um Gol Bolinha, como já expliquei no outro vídeo. Porra, mas um Gol Bolinha é 10 mil reais. Não é low ticket sim, seu filho da puta. Isso é low ticket, tá? Até porque em comparação a um carro popular, um super carro como o Renault Kwid, ele está custando 80 mil reais. Tendo uma capacidade até pior que um Gol Bolinha de 95, tá? Então, de 98. Então, sim, Gol Bolinha é low ticket, tá? Não tem a ver com o preço, não existe um limite onde você fala assim, putz, aqui já não é mais low ticket, aqui é low ticket, tá? Não é assim que funciona. Você tem que avaliar por nicho, por competência, por tipo de produto, e a margem não é o que define isso também, tá? Deixando claro, a margem não é o que define se é low ou high, beleza? Então vamos lá, você vence no volume. Todos esses fatores terminam nisso aqui. O high, ele tem um ticket médio alto, né? Dentro do teu próprio nicho. Então, por exemplo, quanto tem que custar para ser um produto high ticket? Meu filho da puta, acabei de falar que não tem preço mínimo, que não tem preço máximo. Um macarrão, uma macarronada que você vai no estabelecimento e paga R$ 120 é um produto high ticket. Mesmo que R$ 120 não seja muito dinheiro, tá? Afinal, você paga 20, R$ 30 em um prato feito com uma porrada de macarrão em um estabelecimento comum. Enquanto você paga R$ 120 um carbonara porque tem um, uma guanciale, um queijo pecorino, entendeu? Então, é assim que funciona, tá? O ciclo de venda pode ser longo. Então, tem coisa que você vende que você dá uma puta de uma assistência, um puta de um pós-venda, e as negociações demora, e tudo isso faz parte do ciclo de venda. CAC pode ser um absurdo. Cara, o CAC, ele importa sim, ele sempre vai importar. Porém, existem alguns nichos, como por exemplo, o nicho que eu já pude trabalhar como o Ultra High Ticket, então o pessoal que vende maquinária industrial, onde você não quer saber quanto tá o seu CAC, você só quer que essa porra dessa venda feche, tá? Não me interessa o quanto eu tenho que gastar com tempo, dinheiro para poder chegar até o cliente, a mordomia que eu tenho que dar pro cara, eu tenho que fechar a venda.
Isso significa que o CAC ele pode ser muito, muito caro a ponto da gente perder o rastreio do preço desse CAC, tá? Então tem um controle do CAC, claro, a gente tem uma balança de gasto, é isso é a condição. O ICP, a diferença é clara entre um ICP amplo e restrito. Mesmo em nichos high, onde o ICP é mais amplo, existe uma restrição um pouco óbvia, como por exemplo o preço, né? Então, por exemplo, vou vender um Audi. Cara, é um carro que todo mundo gosta. Vou vender aqui um Audi, um A4, por exemplo. Cara, todo mundo acha o carro maravilhoso. É um carro que atenderia todo mundo. Vou pegar uma SUV aqui, pegar um Q5. Todo mundo gostaria de ter um Q5, né? Todo mundo acha um carro bonito, ele é um carro super completo. Porém, ele tem uma divisão clara. Apesar dele atender a todo mundo, ele ainda tem uma restrição, uma muralha na frente dele, que é o valor dele. É um carro de luxo, um carro super caro. Então, mesmo quando você trata de produtos que não são nichados, o preço é um divisor do caralho, né? A gente não tem como lutar contra isso. Concorda comigo? Então você vence. Onde você vence quando tu tá trabalhando com high ticket, cara, tu vence na pedrada. Beleza? Pontos em comum, isso aqui é importante. Ambos precisam de traqueamento. Nem sempre perfeito, nem sempre completo. Mas você tem que ter noção, porra. Tu não pode ficar dando tiro no escuro, beleza? Ambos precisam controlar os leads, que são as oportunidades, e os clientes. Isso aqui é importante, tá? Ambos precisam fortalecer o produto ou a marca. Geralmente no low ticket é só o produto. No high pode ser os dois. Taxa de conversão importa. Isso sim é importante. Em parâmetros diferentes, tá? Então, por exemplo, quando você trabalha com low ticket aqui, vou colocar um infoproduto de R$ 50, tá? Sei lá, do nicho de nutrição. E você tem um CAC de. Você tem um CAC de R$ 25. Cara, talvez se você for colocar R$ 100 por dia ali, a tua conversão não esteja uma maravilha. Mas você tá ganhando, você tá vencendo, tá recebendo dinheiro. A ideia é você ganhar no volume, então você só vai querer escalar isso. Você não quer ficar é, brigando com a conversão, tá? Porque o teu CAC está controlado. O teu CAC está muito abaixo do teu produto, né? Ele está em 50% do produto. Então, o que no high ticket geralmente não vai dar para acontecer, tá? O CAC ele não pode. É... CAC não, a conversão ela não pode ser baixa. Até porque, como eu falei, o CAC ele pode ser um absurdo. Então você não quer gastar tanta hora, tanta energia, né? Que significa hora e dinheiro, para no final ter uma conversão de bosta, entendeu? Significa que algum ponto da tua estrutura comercial tá um lixo. Beleza? Ferramentas importam. Então, no high ticket, cara, é super importante você ter ou um RP ou um CRM muito bem estruturado. E no low ticket é muito importante você saber ter domínio das ferramentas de traqueamento, tá? Então, low ticket traqueamento, high ticket CRM, qualquer coisa que tenha relação com a estrutura comercial muito bem estabelecida, né? Para mim, os mais importantes. E ambos os produtos resolvem problemas, senão você não vende, né? Se você não resolve nada, nem que seja vaidade, tá? Não que esse problema tem que ser uma pedra no sapato do caralho, tem que ser um câncer, não é isso que eu tô falando. Pode ser alguma autoestima, por exemplo. Se você não resolver nada, você não vende, tá? Gente, você não vai vender essa porra aí. Serviço flex, tá? Eu vou começar aqui. Tá. Serviço flex, que podem ser high ticket ou low ticket. Cara, isso aqui é bem importante. Tem coisa que você pode vender muito caro ou muito barato. Vai depender do quê? Vai depender do seu posicionamento. Ó, eu acho que eu coloquei aqui, tá? Eu vou subir um pouco aqui. Ahn, tá, aqui, ó. Eu coloquei sobre margem, mas a lógica é a mesma, tá? Se o posicionamento ou outras variáveis for, isso significa o teu ICP, o teu posicionamento, o teu tempo de mercado, a tua estrutura comercial, o teu valor percebido, tu pode ter mais margem ou menos margem. Se você quer vender independente da margem, significa que muitas vezes você pode acabar sacrificando o preço final. Então, você pode ser um gestor de tráfego, por exemplo, que cobra uma recorrência de R$ 500, o que é uma miséria, tá? Pelo trabalho, pela dor de cabeça que você vai ter, não vale a pena. Só que se você não tem nada, se sua conta bancária está com centavos, por que que você vai negar isso? Talvez seja o seu único começo, tá? E eu particularmente preferi este caminho, que foi como eu comecei, do que ficar para sempre sendo um CLT, beleza? Bom,
Isso vale para design, desenvolvimento, serviço braçal. Eu coloquei aqui car detail, né? Então tem pessoa que é lava-jato e cobra R$ 40 para lavar um carro ali, bater uma água. E tem pessoa que muda o nome, né? Eles chamam de car detail. E aí eles cobram R$ 150 para fazer a parte externa, mais R$ 150 para fazer interna, e não sei o que, e Vonix. E sinceramente, cara, tem muita entrega boa, tá? Então, coloquei mais exemplos aqui. Fotografia também, cara. Tem pessoa que não tem nem limite de foto quando vai cobrar fotografia, tá? Passei por uma experiência recente aí, comparando essas pessoas. Personal, mesma coisa. Enfim, deu pra entender, né? Tanto digital quanto braçal. Produto flex, que podem ser high ticket ou low ticket. Tá. Separando produto e serviço, tá? Então, eu tenho uma explicação sobre o que é um serviço e o que é um produto. Vou ver se eu explico aqui rapidinho. Qualquer produto pode ser high ticket ou low ticket. E aí você vai falar assim, porra, mas o meu produto é minha mão de obra. Calma, calma, eu tenho uma explicação. Quando eu separei por produto, eu separei dessa forma aqui, tá? Então, tem um vídeo onde eu expliquei o que é high ticket. Eu fiz uma super definição do que é high ticket, tá? E da maneira como ela funciona. Onde eu coloquei produtos como itens e serviço como pessoas. Como assim? Significa que serviço, quando você vende, você está vendendo a sua mão de obra, o seu tempo, diretamente para o teu cliente. Então, o teu cliente, ele tem as pessoas e o tempo delas para ela, tá? Isso é bem importante você ter em mente, porque o produto, tudo que você coloca de energia é no seu produto e na venda, e não no que o seu cliente quer, e não no que o seu cliente precisa, e não no problema do seu cliente, até porque geralmente o seu produto vai estar pronto. Então, por exemplo, quando você vende no ato com a implementação, exemplo, painel solar. O painel solar está pronto e a mão de obra já tem um preço pré-estabelecido. Então, o produto é pronto. Venda no ato, por exemplo, vou vender um carro, produto pronto, solução fixa. Vou vender tráfego pago, você vai se adequar ao cliente, o cliente precisa de X ou Y, às vezes ele quer uma métrica de vaidade como seguidor, às vezes o problema dele é lead, às vezes é qualificação. Então, adequação ao cliente, porém você tem soluções fixas, no final que você vende é tráfego pago. E pacote de solução, que é o modelo mais foda, você se adequa ao cliente, porém a tua solução é variável, com foco no problema e geralmente você consegue cobrar mais, ter um churn mais baixo. Beleza? Então, serviços e produtos. Separe dessa forma na sua cabeça, tá? Importante. Então, voltando aqui, produto pode ser ou high ticket ou low ticket, né? Isso não é uma regra. Enquanto serviço, ele tem algumas variáveis que são meio óbvias, né? Então, por exemplo, o tráfego pago, ele pode ser caro, ele pode ser barato, e vai depender daquilo que eu falei anteriormente, né? O posicionamento, o teu ICP, o teu tempo de mercado, etc, tá? Enquanto aqui não tem regra alguma. Beleza? Não tem regra alguma. Pontos diferentes. Eu coloquei abreviado para ficar mais fácil. Low ticket não tem tempo para negociar. Meio óbvio. Enquanto high ticket, como eu expliquei, cara, toda energia disponível tem que ser para negociar. Low ticket escala por volume, você vence através do volume, enquanto o outro escala pela capacidade de negociar. Então a conversão é importante. Uma coisa super comum de se ver é pessoas que trabalham com high ticket ter uma conversão, né? Um índice de fechamento de 80, 90%, tá? Isso já está ficando algo comum, a ponto de que algumas pessoas deixaram de contabilizar a conversão como fechamento e sim como reunião agendada, porque a pessoa chega na reunião, ela vai fechar, beleza? Bom, low ticket, muita opção com baixa barreira de entrada, enquanto o outro lado não tem tantas opções, eu vou explicar sobre isso. Low ticket controla a margem no CAC, porque o seu produto ele vai ser barato, então você não vai ficar você não vai passar por uma esteira de produto diferente do high ticket que você consegue trabalhar com implementação, com uma esteira de produto, com o teu poder no teu produto ou marca, e isso tudo abre uma margem que você não consegue ter do outro lado do muro, beleza? Então, um trabalha com produto pronto, o outro até trabalha com produto pronto. Mas geralmente a entrega ou o produto vai ser personalizado, como eu mostrei no exemplo acima, né? Até mesmo quando você vende no ato, como por exemplo eu dei o exemplo do carro, você ainda tem uma filha da putagem que se chama concessionária, onde você tem que ir
E o seu carro não pode sofrer alterações, porque senão você perde algumas garantias, tá? Então, mesmo que você sinta que é seu, ainda é do banco e da concessionária, porque você é um fudido, você teve que financiar, e o teu carro não pode ser modificado, porque senão você perde a garantia e você não vai ter dinheiro para poder arrumá-lo. Bola. Bom, formas mais fáceis de começar. Cara, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Isso aqui são exemplos únicos. Não são as únicas formas. Eu quero só exemplificar para que você entenda é, por onde eu começo, se eu quero fazer low ticket, por onde eu começo, eu quero fazer high ticket. Tenho tantas opções? Tenho poucas opções? Quanto tem que ter de dinheiro? Isso é muito relativo. Então, eu vou falar de uma experiência que eu tive, então eu vou passar por ela e depois eu vou refazer explicando a minha experiência, tá? Bom, vamos lá, vou começar pelo low ticket. Bom, eu já rodei PDF, eu já rodei um PDF porra, preparativo pro Enem, que deu bom, tá? Deu bom. Já rodei SaaS, tem um SaaS, no caso, eu tenho um CRM. Já vendi kit de mídia por um preço barato. Já rodei, mas não gosto muito de afiliado. E orgânico e produto eu rodei sim, tá? É, junto com o PDF, inclusive. Bom, então tenho experiência nisso. Primeiro, eu escolhi o produto. Eu já vendi tanto dos outros como o autoral. O autoral, ele vai passar por uma etapa a mais. É por isso que eu separei, tá? Então, qual que é a etapa do autoral? Cara, se você for criar um produto, você não pode olhar para o que você gosta, você não pode olhar para o que já tá dando certo, você vai ter que olhar para a tendência, tá? Eu não coloquei essa palavra, mas dá para entender, né? Fica subentendido. Moda, hype, temporada. E isso é super importante porque é um momento em que o mercado tá muito quente, você tem muitas pessoas comprando. E já que o teu ICP é mais abrangente e a concorrência é muito alta, você não quer ficar brigando pelas mesmas pessoas que nem qualificação tem, né? Então, se você é um miserável falido como eu era, aprenda a girar no orgânico, tá? Isso aqui foi um começo pra mim muito bom. É, ficava fazendo criativo infinitamente. Aprendi a usar Sony Vegas na época, passei para o CapCut recentemente aí, porque o CapCut é muito fácil. O tipo de conteúdo que você produz, claro que vai importar. Mas você pode usar IA hoje em dia, você pode usar Canva, você pode usar, cara, qualquer coisa. O importante é você não parar de fazer conteúdo. Recomendo, por exemplo, dependendo do teu nicho, cara, dá uma olhadinha em coisas do hard copy lá. Eu sei que é meio guru. Quer dizer, na verdade, ele tem um bom material, ele tem um bom estilo de vídeo, tem muito engajamento, a métrica dele é muito boa. Então dá uma olhadinha lá, cara, entendeu? Você não vai cair nesses malucos que falam de copy como se copy fosse tão decisivo quanto é. E não é. Copy é uma bosta, não vai colocar dinheiro no seu bolso. É, não, pô, acabei de falar do hard copy, né? Mas não é como se um texto na legenda fosse ser milagroso, como alguns falam, tá? Tenha em mente isso. Não é uma palavra-chave que vai desbloquear o poder de compra. Então, bom, não tem opção, não tem atalho. Você vai ter que ficar fazendo criativo infinito e rodando no orgânico, tá? TikTok, Reels, Facebook e YouTube Shorts, beleza? Mais fácil de entregar. Não fique focando em brainrot nem em coisas assim para viralizar, beleza? Não é muito benéfico para produtos. Agora, se você tem algum troco, valide o produto. Isso vale para quando você também escolhe um produto campeão. Porém, como que você escolhe um produto campeão? Cara, pesquisa sobre, mas você vai ter que aprender a fazer o que eles chamam de spy ads, né? Você vai ter que dar uma é, validada nas métricas e estatísticas de produto de outras pessoas. Isso é bom porque você já tem um começo, tá? Então você tem mais chance de dar certo na próxima etapa que eu vou te dizer, que é valide o produto, tá? Já tem muito canal ensinando isso, tem uma molecada que fica ensinando como você valida produto. Se você vê um comentário meu em um desses vídeos, né? Tela Preta YouTube, eu não, acho que é o nome do meu canal. Eu acho que é o nome do meu canal, é foda. Bom, pode confiar. Significa que eu validei esse canal, tá? Então, eu não gosto de scammer. Se você for acompanhar tudo que eu falo nessas horas de vídeo que eu produzo, eu já falei várias vezes. Eu não gosto de scammer, quero que eles se fodam.
Então, bom, tem um pouquinho de fé na humanidade e acredita no pessoal que faz conteúdo na internet aí. Tem um pessoal que faz conteúdo muito bom. Então, aprenda a validar o teu produto. Coloquei aqui, cara, uma métrica padrão, uma forma fácil de você validar hoje em dia. Era mais barato antes, tá? Mas agora tá um pouco caro. O meta tá meio chato, o CAC subiu muito. Mas você cria, tipo, 10 conjuntos de 10 pila ou mais, tá? Hoje em dia eu prefiro validar com mais dinheiro. Eu prefiro validar com 10 conjuntos ainda, pra ter controle. Mas eu coloco, tipo, 30, 40 pila por conjunto e deixo rodar por 2, 3 dias, beleza? Pra mim funciona bem. Eu sei que não é pouco dinheiro pra muita gente. Mas é um. Eu já tentei com muito mais, eu já tentei com muito menos, né? Com o mínimo do meta. Eu já tentei com mais conjuntos e eu já tentei com menos conjuntos e mais dinheiro, ficando ali na mesma margem. E pra mim essa é a forma que funcionou, né? 10 de 30. Então, bom, tente o seu produto, valide o seu produto, tá? Isso que eu tô falando não é uma regra. É o jeito que eu funilei. Pode ter a ver com. Pode ter uma relação com o tipo de criativo que eu faço. Como eu já falei, o meu CAC é um pouco mais caro, porque eu particularmente não gosto de fazer clickbait. Lembrando, vou repetir uma frase que eu repeti no outro vídeo. Se você só vende através de nicho black, se você só vende através de ofertas absurdas, promessas absurdas, você não aprendeu a vender, você aprendeu a enganar. Beleza? Traqueamento automático e um follow-up low cost. Cara, isso aqui é bem importante, tá? Não ache que só tem como fazer traqueamento com ferramentas. Então aprenda a usar de maneira bem eficaz o Tag Manager. Aprenda a usar de maneira eficaz o Pixel do MetaAds. E aprenda a usar um bom CRM. Tem CRMs gratuitos, tem CRMs que são baratos. Tem forma de você automatizar isso por N2N, tá? Isso é super importante para que você retroalimente, para que você faça disparo. Tem muita coisa boa para fazer e aprenda. Isso tudo que eu tô falando é gratuito, tá? Isso não tem custo, isso não tem plataforma, isso não são coisas que você paga uma assinatura. Então aprenda, cara. Corra atrás, tá? Se você quer mudar de vida, corra atrás. Controlar o CAC à escala. Bom, isso aqui eu deixei claro. Vai buscar pelos reis da Ultimify. A Ultimify é uma boa plataforma para começar. Ela tem um custo inicial se você tiver como aportar. E se você já fez uma venda ou outra. Mas vale muito a pena, uma ferramenta bem fácil, bem consolidada, e talvez você consiga fazer videozinho, como o pessoal fala. Como eu fiz 80 mil reais vendendo PDF na internet com 8 anos. Bom, olha só, seria um excelente thumb, né? Então, vai que vai. É, Isso aqui é sobre como você vende o low ticket, tá? Não é uma regra, é uma forma de começar. E você pode vender tudo isso aqui que eu coloquei. Você pode também vender de outras formas. E isso aqui é uma cadeia simples, tá? Porque se eu fosse fazer uma cadeia longa, cara, eu vou ficar horas e horas falando. Beleza? Tá, agora vamos pro high ticket. Vamos falar de serviço digital. Afinal, eu acredito ser a única forma de você começar sem ter custo inicial. Eu vou falar um caminho onde a gente faz o famoso CAC zero, que parece o nome de um superpoder ou um golpe de anime. Não é o caso. E depois eu vou falar uma forma de você fazer onde você tem mais custo e claro que você vai ter mais performance. Então, o CAC Zero, para quem que ele serve? Para você que quer finalmente sair do CLT e ter um pouco mais de liberdade. E eu vou explicar para você esse caminho de maneira breve, tá? Como que isso ocorre. Começando pela ideia de que serviço digital, a gente está falando de tráfego pago, design, é, copywriter, qualquer coisa nesse sentido. Eu fui um gestor de tráfego pago e é por esse caminho que eu percorri, tá? Então, o CAC Zero, cara, você vai começar extraindo leads. Como que você vai fazer uma extração sem ter custo? Ou quase sem ter custo. Você vai usar ferramentas de scrap no Maps. Então, existem muitas ferramentas que você vai fazer um scrap no Maps e vai puxar os leads de acordo com palavra-chave. Tem como você fazer um extrator de leads a partir dos arquivos que o governo disponibiliza sobre o CNPJ, só que aí você vai ter que manjar de banco de dados SQL ou vai ter que usar muito token de A para fazer isso. Mais fácil é você fazer o scrap do Google Maps. Então você vai pegar, vai passar esses leads para um Excel com um condicional de repetição.
para quando repetir um número ou um nome, ele marcar em uma cor, tá? Isso é importantíssimo para você não ficar ligando para a mesma pessoa. Isso me aconteceu no começo, tá? E bom, você não tem mais ninguém, então você é o responsável por limpar a lista. Isso significa conferir qual produto é mais fácil de vender e trate de vender aqui com uma ideia, tá? De você comunicar para o teu lead que você está fazendo uma cold call. Então, dissertar, né? Conversar e consultar sobre o landing page, sobre orgânico, sobre ads, e você vai ter que conferir se o cliente seu faz isso. Então, uma mini personalizada que você faz na hora de fazer cold call já ajuda muito para que a pessoa entenda que você sabe do que você está falando, tá? Você trazer um problema específico que ela possa ter, beleza? Cold call, e aí você vai fazer uma cold call, tá? Por que que eu não coloquei prospecção multicanal como eu coloquei aqui em cima? Porque eu tô supondo aqui que você é um fudido, um duro, um pobre, que não vai ter como comprar 10 chips para fazer disparo automático, não vai ter como pagar por prospecção por e-mail, então sua única saída é usar a porra de um telefone e um chip. Se você não tem a porra de um telefone e um chip, recomendo você voltar pro CLT e juntar um dinheirinho para recomeçar, tá? Isso não é o final do mundo. A sua vida não vai acabar mês que vem, espero eu. Então você tem que ter pelo menos um chip funcionando. Aqui, esquizofrenia é chave. Consuma conteúdo do Lucas Félix. Eu já falei, esse cara faz vídeo de prospecção. Ele tem lives, lives, lives. Consuma conteúdo dele, perca a vergonha. Coloque uma meta. Não faça 5 ligações e pare nos não, porque você vai escutar muito não. E tem nicho que não atende telefone, tá? Eu não vou entregar ouro aqui porque eu quero que você se foda como eu me fudi, tá? Para que você aprenda. Mas eu vou falar de um nicho que não vale a pena prospectar por telefone porque é muito ruim. E é clínica estética. Cara, clínica estética o pessoal não usa telefone, é um lixo de ligar. Não fica perdendo tempo pra esse nicho, tá? E é pra ligar no telefone, porra. Não fique ligando no WhatsApp enchendo o saco dos outros, tá? Telefone. Você não quer falar com um adolescente, você não quer falar com gente que não sabe o que quer. Você quer falar com pessoas que atendem a porra do telefone e levam uma conversa com seriedade, beleza? Então, sobre a meta, cara, eu coloquei uma meta pra mim na época de fazer 50 ligações por dia. Isso me desgastava muito, tá? É, mas me ajudou muito também. Foi um período que eu evolui muito rápido e tem pessoas que fazem até mais. Porém, tinha ligação que eu ficava 10, 15 minutos no telefone com um desconhecido. Isso é bastante tempo, tá? Então, isso acabava com o meu dia só fazendo ligação e lista de leads. Bom, levou pra reunião. Finalmente conseguiu marcar uma reunião. Cara, os primeiros clientes, os primeiríssimos clientes, tá? Então, eu tô falando do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ceda o preço e a condição do cliente. No final do dia, você tem que ter a janta. Então, vamos colocar que a sua meta para você sair do teu CLT seja atingir o teu salário de CLT como um PJ, tá? É, Cara, se você ganha 2, 3 mil reais, se você vender 3 clientes, por exemplo, de tráfego pago mais orgânico por 1.000 reais, eu sei que não é muito, mas é o suficiente para você começar a pensar nessa migração. Se você souber ser um closer e já pegar uma parcela, ou já pegar uma entrada como se fosse o quarto mês, porém sendo uma entrada, significa que você já está ganhando mais do que sendo CLT, porque no final do mês você vai ter 3 clientes pagando 1.000 reais, porém os 3 já pagaram 1.000 reais como entrada para começar o seu trabalho, né? Isso você não tem sendo um CLT, beleza? Então, conseguiu pagar sua janta, que seria sair da porra do CLT, não fique na primeira condição, cara. Começa a pensar em forma de você mudar o teu ticket médio. Agregue valor na sua entrega que não seja proporcional ao tempo nem ao seu custo. Como assim? Não entendi. Beleza. Se você cobra 1.000 reais por mês para fazer tráfego pago orgânico, adicione, por exemplo, um CRM que seja de custo baixo com implementação comercial e tente cobrar 2.000 reais por mês, tá? E aí você vai criar uma desproporção entre o tempo de entrega, o custo de entrega e o valor que você recebe, mesmo que para o cliente isso faça sentido e isso dê resultado. Deu para entender a ideia? Acho que deu, né? Bom, grave sua reunião e metrifique os sinais de avanço e progressão delas. Isso aqui é um ponto super importante.
Eu considero super importante porque, como eu disse, cara, eu, apesar de ser fanho e ter uma péssima oratória, sou um cara bem prolixo, eu consigo vender. E no começo eu achava que esse era o problema, eu achava que falar mal era o meu problema, eu achava que a minha dicção era o problema. E aí, revendo reuniões, eu percebi que, cara, na verdade isso nunca fez diferença, né? Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos colegas e nunca falaram sobre o meu oratório e minha dicção. Normalmente eu sou até elogiado por falar bem. Essa é uma impressão que eu tenho de mim mesmo. É uma impressão que talvez você que só tá ouvindo minha voz tenha, até porque eu tô falando aqui por 40, 50 minutos, não sei. Porém, na realidade, os meus problemas em cold call eram outras, tá? O meu problema em fechamento era um outro. Então, em fechamento, por exemplo, eu tinha uma super dificuldade em pressionar o cliente, né? E é por isso que o Igor Melo, que eu sempre falo, eu sempre cito aqui, ele salvou minha vida, porque ele conseguiu aumentar minha taxa de conversão, ele conseguiu fazer com que eu vendesse coisas caras de maneira que eu nem imaginava, colhendo Pix na cal. Beleza? Meio absurdo, né? É... Bom, fora isso, falando da Cold Call ainda, né? Perdão. Voltando na Cold Call. Cara, na Cold Call eu tinha uma imensa dificuldade em sustentar uma pessoa simpática, tá? E eu achava que o fato das pessoas não prosseguirem conversa tinha a ver com a minha falta de simpatia. Quando eu percebi que não, e você só percebe isso, você percebe onde está o seu erro, quando você tem gravado, arquivado, metrificado tudo que você faz. E é estranho você se escutar no começo, mas com o tempo você acostuma, tá? O importante é você fazer acontecer. E, por final, você inicia o seu comercial assim que você fechar os primeiros clientes e começar a ganhar dinheiro, tá? Então, porra, tenho aqui 10 clientes que me dão 10 mil por mês, fora as implementações, né? Fora o primeiro mês, o mês inicial que eu estou tendo. Contrate um BDR, cara. Contrate um BDR ou um SDR, pague pouco, talvez para ele seja melhor do que não ter nada, com um grande incentivo em porcentagem de comissão, tá? Não faça nada ilegal, pelo amor de Deus, cara, tá? É, então deixei claro aqui, não fique de miséria. Não vai pagar R$ 500 de fixo mais comissão, ou não vai querer conversar com SDR e BDR para pagar só comissão, cara. Se você ganhou, finalmente faturou seus primeiros R$ 10.000, a sua preocupação não deve ser em comprar um iPhone, ou que carro eu vou comprar, ou alugar um lugar melhor. Não, cara. A sua preocupação tem que ser em escalar isso para você não virar escravo do seu próprio negócio. Então pega R$ 10.000 que você faturou e que você sabe que você vai ter, porque seu contrato é de 3 ou 6 meses, por exemplo, e paga 4 mil pra porra no SDR. Aí tu vai ver o bagulho andando, tá ligado? Paga 2.500, R$ 3.000 fixo pra um BDR e um SDR, mais a comissão. Isso não é muito, tá? Isso é pouco. Pra baixo disso é miséria, beleza? E vai melhorando. Tu começa focando no comercial, passa pro teu produto, né, para você sair do operacional e você vai ficar só na parte de fechamento ou gestão, beleza? E aqui, por fim, é isso, cara. Então, isso aqui é um passo a passo bem simples para você faturar seus primeiros 10, 15, 20 mil reais, beleza? Isso é um caminho super palpável. Parece muito idealista para algumas pessoas, mas é um caminho bem palpável. Eu não só percorri como fiz muitas pessoas percorrerem esse mesmo caminho, beleza? Agora, se você já tem um valor inicial para começar, tá? Vamos mudar aqui o caminho, porque eu falei dois caminhos que é miserável, esses dois aqui. Caminho que você tem dinheiro. Então, por exemplo, cara, já juntei um dinheiro, eu sou um CLT do digital, eu tenho dinheiro e experiência, eu sou um gestor de tráfego da V4 que ganha um dinheirão, ganha R$ 4.000. Consegui juntar aqui 40, 50 mil ao longo de 2 anos, ao longo de 3 anos, 4 anos. Beleza? Vamos lá. Cara, você vai pagar por plataformas e ferramentas. Então, você vai pagar por uma boa ferramenta de scrap, você vai pagar pela empresa aqui, para você ter uma boa lista de leads. E você vai pagar um responsável, vai pagar um fixo para um responsável limpar uma lista de leads todo santo dia. Ele não vai parar de colocar leads em lista, tá? E, bom, fora isso, você vai ter que rodar um ads da tua empresa, da tua agência, do teu não sei o quê, para você poder ter uma manutenção da tua entrada de leads,
já criando autoridade, né? E não só fazer cold call, porque aí você coloca, por exemplo, através de um formulário, um SDR para poder fazer a ligação. E aí você entra com a prospecção multicanal, tá? Deixei claro aqui, ó, aqui é necessário colocar mais esforço responsável nos canais de prospecção do que fechamento. Vamos lá, o que que significa isso aí? Você vai ter prospecção multicanal. Vai fazer disparo via WhatsApp, disparo via e-mail, disparo de ads com formulário, tá? Com formulário, com não sei o que. Você vai ter uma pessoa fazendo cold call e uma pessoa fazendo ligação só para quem já é lead seu. Para quem vem através de ads ou para quem vem através da prospecção multicanal, que não é cold call, né? Todos que não sejam cold call, e é isso. Então você separa o que é cold call e o que não é, tá? E aí tudo que for pro fechamento vai ter uma pessoa para fechar, que pode ser você ou não. E quando você fechar, você não vai colocar a mão no operacional, pelo amor de Deus, você vai fazer uma entrega delegada. Então você vai colocar na mão de pessoas responsáveis, na mão do teu gestor de tráfego, na mão do teu designer, na mão do teu instrutor comercial, qualquer coisa. Beleza? E aí o teu foco vai ser em expandir o comercial. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante porque se você já tem uma equipe inicial, você consegue comportar muitos clientes. Um bom gestor de tráfego, com um bom salário, um bom incentivo, ele consegue cuidar com maestria de 15 contas, tá? Tem como cuidar de mais? Tem como cuidar de 20, 30. Eu conheci um cara que falava que cuidava de 50 contas, 70 contas, tá? Mas era assim, meio por cima. Não vou falar quanto a credibilidade, mas é o que ele mostrava pra mim. Beleza? Então, a gente tá falando aqui de você conseguir comportar 15 clientes por gestor de tráfego. Então delega essa porra. Tenta fechar por cada gestor de tráfego um número parecido com isso. Já que poucos gestores de tráfego, poucos designers dão conta de bastante cliente, teu foco é no comercial, para que você sempre faça a manutenção do teu limite de clientes por cabeça. Então, vou colocar uma estrutura ideal para você vender serviço digital, tá? Qualquer tipo de serviço. Ah, produzo site, beleza, é, produzo só design, sou videomaker, sou não sei o que, beleza, vambora. Você vai colocar um responsável só por lista de leads, 2 BDR, um SDR e um closer faixa preta. Pague o conteúdo do Igor Melo, tá? Se você não for antissocial como eu, tá? Eu sou antissocial, eu não apareço em nenhum lugar. Eu sou, como que é o nome? Talvez um eremita, não sei. Uma pessoa meio reclusa. Então eu não consumo do conteúdo dele dessa forma, tá? Tudo que eu consumi dele foi praticamente gratuito, é por isso que eu sou muito grato a ele. Eu não consumo mais conteúdo dele. Quer dizer, eu não sou mais um aluno dele. Eu sou uma pessoa que acompanha ele como influenciador. Mas é pra entender. Então invista no produto só se o churn estiver muito alto, muita pessoa rodando, ou se estiver com atraso na entrega. Até que isso aconteça, o foco é comercial. Expanda o teu comercial a ponto de parecer que a tua empresa vai implodir de tanto trabalho. Tá? E pague todo mundo muito bem por isso. Não seja miserável e Deus vai te dar em dobro. Beleza? Bom, no geral é isso. Espero que tenha dado para entender tudo. É, Me alonguei bastante, mas se você tiver interesse em conhecer só sobre o low ticket ou só sobre a high ticket, são conversas que eu tive comigo mesmo, meio esquizofrênico a respeito disso. Eu tenho um vídeo disso no canal, tá? No mais, é isso. Eu fico com Deus. Isso aqui é só uma experiência, isso não é uma lei. Beleza?